Em 1836, na Inglaterra, tudo parecia ocorrer normalmente como era próprio de uma cidade desenvolvida tecnologicamente, até que algo inusitado aconteceu. O ápice da chamada Revolução Industrial já havia passado há muito tempo, e agora cada vez mais seus efeitos se espalhavam pelo mundo fora da Europa. Londres, a capital da Inglaterra, já mantinha seu status de grande centro comercial do planeta e possuía suas peculiaridades mantidas em união com o desenvolvimento científico da época. Ao comprar algo em Londres, por exemplo, diante da necessidade de converter o valor dos artigos multiplicando-os por 5, o visitante entende a dimensão dessa nação ainda hoje, reconhecendo-se tratar de uma potência global no ramo da economia. Mas é claro que isso não aconteceu da noite para o dia. Na Europa, a Inglaterra sempre teve um papel importante economicamente. Isso se deu desde a Idade Média, com o fortalecimento do comércio através das rotas marítimas, que começou no reinado do rei Henrique VIII. Com o tempo, a Inglaterra ficou conhecida por ser um dos países mais seguros do mundo para se guardar riquezas, devido à sua alta seguridade. No entanto, isso mudou em 1836, quando uma descoberta surpreendente foi feita por um trabalhador abaixo das ruas da cidade de Londres, nos túneis de esgoto. Nesse ano, completamente por acidente, um homem encontrou um tesouro que ficaria na história. O conto é tão significativo que hoje é considerado por muitos como uma lenda. Mas antes de entender essa história, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Assim como era próprio de uma grande cidade, com uma quantidade alta de moradores, Londres possuía já no século XIX uma rede complexa de esgotos que livravam a cidade dos efeitos das enchentes e dos desastres naturais do tipo. Mas esses esgotos subterrâneos que se escondem logo abaixo das ruas de Londres necessitam, é claro, de manutenção frequente a fim de que se mantenha em boas condições. E foi num desses trabalhos de manutenção, completamente por acaso, que uma descoberta incrível foi feita. No ano de 1836, um morador da cidade, que trabalhava em suas verificações de rotina sob a cidade de Londres, nos esgotos, encontrou um estranho ralo que dava para algum lugar que, segundo seus conhecimentos, parecia fazer parte de alguma construção bem antiga. Pelo compartimento vinha um vento frio com um ar bizarro, e o homem concluiu que nunca havia presenciado algo daquele tipo ali naqueles esgotos. O trabalhador ficou tão curioso para ver o que havia dentro daquele ralo que decidiu investigar mais a fundo, sem saber que essa decisão mudaria completamente a sua vida. Na verdade, mudaria não somente a sua vida e da sua família, como mexeria com conceitos da Inglaterra como um todo. Depois de seguir a passagem subterrânea até certo ponto dentro das instalações de esgoto, o trabalhador percebeu que havia acabado de encontrar um lugar que simplesmente não deveria existir. Afinal, ninguém nunca havia falado sobre essa passagem. De uma distância considerável, era possível observar o brilho reluzente que saía dali, perpetuando um momento inesquecível. Antes de descobrir exatamente o que o homem encontrou, vamos novamente retornar ao passado da Inglaterra. O país da Inglaterra se viu numa situação muito apertada após sua derrota na Batalha de Butchead em 1690. Guilherme II, que reinou na época, não podia emprestar dinheiro suficiente para o país se recuperar da derrota e não havia fundos públicos suficientes para isso. Então, o que fazer para resolver essa situação? Foi dessa forma que os representantes de governantes do país se reuniram e resolveram fundar o Banco Nacional da Inglaterra, que aconteceu no ano de 1694. Ao fundar o Banco da Inglaterra, William III conseguiu levantar os fundos necessários para a economia se recuperar. Tal rei pretendia fazer isso emitindo notas bancárias contra títulos do governo que os credores poderiam comprar com dinheiro, movimentando o banco do país. Isso acabou sendo um grande ponto de virada para a Inglaterra. Ajudou a indústria de desenvolvimento e fez da Inglaterra uma grande potência mundial. Mas que relação tem isso a ver com a história do esgoto? A Inglaterra, nas décadas seguintes da criação do banco, passou por grandes mudanças, tanto sociais quanto econômicas. No entanto, ainda assim achou importante manter alguns padrões ao longo dos anos.
Uma dessas formas de manter as raízes do país foi armazenar e manter, literalmente, uma quantidade enorme de barras de ouro em cofres protegidos e bem seguros. O principal motivo de o governo inglês ter feito isso foi o fato que, naquela época, já se sabia do potencial comercial dos minérios, principalmente o ouro. Afinal, esse é considerado um investimento seguro. Seguindo esse conceito, até hoje o Reino Unido protege uma quantidade surpreendente de ouro. Segundo o próprio governo, eles possuem cerca de 4.600 toneladas de barras de ouro em suas reservas, o que faz do Reino Unido o 15º maior detentor de reservas de ouro no mundo inteiro. Seu valor é estimado em mais de 190 bilhões de dólares. No entanto, o mais importante de toda essa história não é a quantidade, muito menos o valor de todo esse ouro, mas sim onde o tesouro está guardado atualmente. De acordo com o que é informado, mesmo que não oficialmente, essa quantidade impressionante de ouro puro ainda é mantida no subsolo da capital da Inglaterra, empilhada em cofres bem reforçados. Assim se deu quando, em 1734, o Bank of England mudou sua localização dos cofres, colocando-os em uma estação subterrânea que inclusive ficou famosa e se tornou uma das mais movimentadas visitações da cidade. Até porque quantidades tão grandes de ouro unidas em um só local pode ser uma atração por si só. Até mesmo para as pessoas autorizadas, o acesso aos cofres não é assim tão fácil. Usar apenas chaves comuns para acessar esse tesouro seria bastante arriscado. Por isso, a porta do cofre abre com uma chave de 1,5 metros, impossibilitando que a entrada seja feita com facilidade. Além disso, o sistema de tranca do cofre também funciona por meio de um software de reconhecimento de voz, que libera a entrada somente quando identifica 100% das entonações vocais de quem está lhe falando. Ainda mais, as paredes que protegem o tesouro possuem 2,44 metros de espessura e são à prova de bombas. Inclusive, conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas encontravam abrigos nos cofres devido ao perigo inimigo. Desse modo, percebe-se que ao falar do tesouro, estamos falando de altos padrões de segurança. Até por isso, o Banco da Inglaterra se orgulha de sua elevada medida de seguridade e afirmam que nunca foi vítima de assalto e que nunca será. É nesse momento que surge o caso de 1836 outra vez. Nesse caso, de maneira misteriosa, uma carta chegou ao escritório do diretor da instituição financeira, o Banco da Inglaterra. A carta afirmava que um homem tinha achado uma maneira de contornar todas as medidas de segurança e encontrar o tesouro dos cofres. Embora a carta parecesse promissora, os diretores pensaram que isso era uma piada e simplesmente riram da situação e jogaram aquela carta fora. Eles tinham certeza que ninguém poderia ignorar a segurança e entrar nos seus cofres. No entanto, alguns dias depois, uma segunda carta apareceu no escritório do diretor principal do banco. Na segunda carta estava um pedido para que os diretores escolhessem um dia e hora em que o homem pudesse encontrá-los nos cofres pelo lado de dentro. Embora hesitantes no começo, eles finalmente se renderam à curiosidade e marcaram a data e a hora do encontro. Os homens do governo foram até lá e esperaram, mas ninguém apareceu. Até que algo aconteceu. De repente, eles ouviram um barulho estranho vindo do chão. Para sua surpresa, algumas tábuas no chão começaram a se mover e depois de alguns minutos, um trabalhador do esgoto surgiu. E ainda mais surpreendente foi o fato que nenhum alarme foi ativado. O homem então disse aos diretores que estava realizando algumas verificações de rotina nos esgotos quando notou um ralo estranho que parecia levar a algum lugar. O trabalhador, curioso, seguiu a passagem subterrânea até se encontrar dentro de um dos lugares mais seguros do país. E diferente do que você talvez esteja pensando, o homem que trabalhava nos esgotos não levou coisa alguma do tesouro. Algo que foi confirmado depois que todas as 4.600 toneladas de ouro foram checadas. No entanto, alguns dizem que uma recompensa considerável foi entregue a ele. Até hoje não se conhece a identidade desse honesto homem que ocasionalmente encontrou uma brecha na segurança e descobriu o tesouro do governo inglês. Ainda mais, não existem registros de que o Banco da Inglaterra tenha fornecido alguma quantia a alguém no ano de 1836. Por isso, essa história é considerada pela grande maioria como uma lenda inventada por alguns.
Ninguém sabe exatamente se o caso aconteceu realmente, algo que gera muitas polêmicas hoje em dia, visto que boa parte das pessoas que conhecem esse caso dizem que o Banco da Inglaterra não registrou o evento por ser algo que mancharia a questão de segurança da instituição, por medo de admitir seus erros. Mas qual será a verdadeira versão desse caso? Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!